Bom, bom dia, né, a todos, a todas. Que bom que a gente está mais aqui, mais um sábado, né? Sábado de aprendizado, sábado de trocas, sábado de agregar conhecimentos, de refinar o nosso olhar crítico. E hoje nós temos aqui para a regência, né, para o encaminhamento dessas reflexões, desses pensamentos mais camadas abaixo, no sentido de aprofundamento do que nós queremos alcançar do texto proposto, do documento curricular do território maranhense também, combinado com o texto que tem como objeto de estudo a maranhensidade, né, que foi tão falado também na apresentação passada, e hoje a apresentação ela fica por conta da Jorlane e do Mário Jorge. Os dois eles vão fazer como na semana passada, não é? Vão fazer a apresentação do texto que está, né, fazendo essa proposição de reflexão sobre a maranhensidade e como a maranhensidade ela se apresenta no documento curricular do território maranhense. Por que é tão importante a gente fazer, né, esse combinado, essa intersecção desses dois lados, né? Bom, claro que, de um lado, nós temos um documento que baliza muito da escola, do ensino, da sala, não é? É ele que está como um grande marco para que a gente siga as nossas aulas, para que os currículos sejam, né, montados. Mas, por um outro lado, nós não podemos aceitar esses documentos, e muito foi bem explicado na semana passada, o quanto que o documento curricular do território maranhense ele está alinhado com a BNCC, né, com a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos que, quem está no chamado chão da escola, nós temos que olhar o documento em diálogo, em reflexão, em crítica, para que a gente possa fazer a nossa sala de aula uma sala de aula tal como nós estamos pretendendo, ou como nós acreditamos. Portanto, os textos, eles trazem essa provocação para que a gente olhe o documento com olhos mais críticos. Porém, nem sempre os textos, eles apontam um caminho que nós concordamos. E, às vezes, nós vamos olhar o próprio texto que está, né, nos levando a pensar o documento de forma mais crítica, também nós vamos lançar para ele, né, alguns questionamentos. Bom, essa é meu preâmbulo, né? Estou muito ansiosa também por essa aula. Falávamos ainda há pouco que o mestrado ele é muito interessante, é um momento acadêmico muito interessante, porque ele propicia exatamente é, esses tempos de interação, né? E esses tempos de interação são tempos de questionamentos, de agregar, de refletir, de trocas de experiências, de trocas de olhares. E então é isso que nós estamos fazendo. E como aqui nós temos professores, né? Nós então agora teremos nada mais, nada menos do que mais uma regência de aula. Não vejo o que nós temos tido como seminários, né? Nós temos aqui aulas. E então, né, eu passo a palavra tanto para a Jorlane quanto para o Mário. A aula é com vocês, estamos aqui e no final trocaremos as nossas impressões. Então, fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Estamos entre pessoas que olham na mesma perspectiva,
Portanto, estamos aqui alinhados, não é? Sem nenhum movimento de julgamento. Isso não faz parte. Nós estamos numa conexão de agregar. Então, é com vocês, queridos. Jorlane, tu vai apresentar? Não pode dar isso. Ah, sim, tu fala do compartilhamento, né? Isso. Só um minutinho. Só tá abrindo aqui o... Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Tá aparecendo aí certinho? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, bom dia a todos, a todas e todes, né? Professora Marisa, obrigado pelas palavras iniciais, né? Agradecemos, né? Iremos fazer aqui uma reflexão, né? Primeiramente, sobre a concepção de maranhensidade, né? No documento curricular do território maranhense, né? Onde a gente vai fazer, né, alguns apontamentos sobre a concepção de maranhensidade, né? Na introdução, né? E a Jorlane, ela vai observar, né, como que essa maranhensidade aí, né, ela se comporta nas propostas de história e geografia, né? Ela vai perceber se essa maranhensidade de fato é contemplada ou não, né? Que segundo o documento, né, é preciso que essa maranhensidade seja expressada nas práticas pedagógicas aí dos professores, né? Então, pode passar, Jorlane, por favor. Antes de eu dar prosseguimento à minha apresentação, eu gostaria de destacar que eu vou utilizar como, né, referencial teórico da minha apresentação, inicialmente, um texto muito interessante que eu encontrei de umas estudiosas da Universidade Federal do Maranhão, do campus de Bacabal, né? Onde o nome delas são, as autoras, né, no caso, são a Alzilane Fernandes, a Glória França e a Tiara Chaves, né? Então, elas são estudiosas do programa de pós-graduação em letras da UFMA de Bacabal. E o texto ele tem como título Os Sentidos de Maranhense e Maranhensidade no documento curricular Território Maranhense, onde elas vão discutir 3 pontos: cultura, raça e educação, né? Então, nesse texto, inicialmente, as autoras elas têm como finalidade analisar os discursos sobre maranhensidade e sobre o que é ser maranhense, né, no próprio documento, né? Então, a início elas vão constatar que o documento curricular Território Maranhense ele tem como uma de suas bases um determinismo histórico que vai construir o sujeito maranhense de uma forma racializada e regionalizada, né? Então, para a gente, né, chegar a essa constatação que as autoras elas observam de uma maneira muito interessante, é preciso fazer uma retomada histórica, né, desde a origem do termo, né, que ele vai aparecer em um determinado momento político e que ele vai aparecer, né, vai ser institucionalizado em outro contexto político, né. Eu vou fazer uma breve pincelada sobre isso e a Jorlane ela vai, né, destacar isso no segundo momento da nossa apresentação, quando ela for observar o texto proposto para a aula de hoje, né? Então, discutindo um pouco acerca do termo maranhensidade, essa concepção, esse termo, essa terminologia, ela vai aparecer no ano de 2007 como uma propaganda política do governo Jackson Lago, né? Na promoção de festas do Carnaval e do São João. Então, esse termo ele foi, né, proposto, desenvolvido pelo seu secretário de Cultura, né, do seu governo, que era o Joãozinho Ribeiro.
Então, qual era a finalidade inicial do termo? Definir as festas populares maranhenses, mostrando as suas particularidades em relação, né, a de outros lugares aí do Brasil. Então, era definir o modo de ser maranhense, né, a partir desse conceito. Só que o debate sobre esse conceito ele vai ganhar outras inclinações bastante fortes no que diz respeito à disputa de um espaço, né? Pois a partir desse cenário, o termo ele vai acabar por se tornando uma proposta cultural do Estado, né? Onde o termo cada vez mais ele vai ganhar uma conotação política que buscava redefinir uma imagem cultural do Estado do Maranhão, né? E ao mesmo tempo buscando desconstruir todo o cenário político de 40 anos aí, né, da família Sarney no Maranhão, né? Então era trazer uma nova imagem política para o Estado e cultural também, né, nesse aspecto, né? Então, partindo desse contexto, né, esse termo maranhensidade, ele não procurou apenas valorizar a expressão popular Bumba Meu Boi no Maranhão, que por muito tempo ficou conhecida como apenas a única expressão cultural, né? Então, a partir desse termo, a partir, né, dessa governança do lago, ele começou a priorizar outras expressões, como os fofões, os carnavais de rua, o tambor de crioula, né? Então, são questões aí que o governo Lago ele vai, né, se atentando, né? Entretanto, o Jackson Lago ele é, né, cassado no ano 2009, né, onde quem vai assumir o governo é a Rosiana Sarney, que é filha do próprio José Sarney, e que a partir disso o termo ele vai cair em desuso, né? Entretanto, o termo ele vai, né, ganhar uma nova força a partir de um outro contexto político do Flávio Dino, né? Pode passar, Jorlane. Certo. Então, eu trouxe aqui essa citação do Sarney na época para mostrar, para complementar minha fala, do quão esse conceito ele foi um espaço de disputas, né? Onde o próprio José Sarney, no seu jornal, O Estado do Maranhão, ele vai fazer algumas declarações, né, sobre o uso desse conceito, né? Onde ele vai dizer o seguinte, né? Não precisamos criar maranhensidade nenhuma, com C, com S ou com C, neologismo que pode servir para outra coisa, não para substituir a tradição que recebemos e que devemos transmitir aos nossos descendentes. Vamos brincar o Carnaval do Maranhão e espantar os turistas que a eles estão habituados, né? E não da maranhensidade, que eles não sabem o que é e que pode parecer um tipo de carnaval diferente do nosso, da casinha da roça e da gente nova que está criando belas músicas e novos blocos. Não espantem os turistas com a tal maranhensidade que ninguém sabe o que é, né? Então, a partir dessa declaração do próprio Sarney, as autoras, né, desse texto que eu estou, né, discutindo aqui com vocês, elas chamam a atenção de que o Sarney ele tenta projetar a imagem do Maranhão como se fosse uma espécie, né, de paraíso, né, um paraíso que é um atrativo aí para turistas, né? E que as autoras elas vão destacar que esse discurso, né, turístico ele vai ser retomado no próprio documento curricular territorial maranhense em 2018, né? Então são esses pontos aí que as autoras elas vão começando a nos inquietar sobre o real sentido dessa maranhensidade que está sendo empregada no documento, né? Então, então o documento ele vai ser retomado, né? Quer dizer, o termo ele vai ser retomado no documento curricular do território maranhense, onde, né, a maranhensidade, essa ideia ela vai ser o eixo central, né, da construção do currículo, né? Pode passar o slide, por favor, Jorlane. Então, antes de eu... Opa, pode falar, Jorlane. Não, só eu disse que eu já tinha passado, porque eu pensava que já ia entrar. Tá, pode continuar. Ah, tá, tranquilo, tudo bem. Então, antes da gente se debruçar um pouco sobre o termo maranhensidade, é preciso, primeiramente, mostrar para vocês como é que o próprio documento ele nos mostra o estado do Maranhão. Eu acho isso fantástico. Assim, nessa citação bem aqui que eu vou aqui destacar para vocês, né? Além de toda essa diversidade extraordinária, o Maranhão é um dos estados mais miscigenados no Brasil. Olha só o quão isso é sintomático.
Segundo o IBGE, quase 70% da população se autodeclara parda, resultado da presença predominante de 3 povos, os indígenas nativos, né, que segundo John Hemme, em sua obra O Ouro Vermelho, eram mais de 1 milhão no país em 1500. Os africanos, né, que chegaram em grande quantidade para trabalhar nas lavouras como escravos, e os europeus portugueses que exploraram as riquezas mais abundantes, né, no país. Então, o que o documento aqui, né, nessa citação, ele vai falar? Primeiro, ele vai destacar a questão da miscigenação, né, e ele vai destacar essa questão da miscigenação a partir, né, do qual ele destaca aqui a predominância das 3 raças na formação histórica aí do Maranhão. Então, o que fica claro aqui, segundo as autoras aqui, né, que há uma naturalização, né, de que esses grupos étnicos e sociais no período colonial, né, da história do nosso estado, eles conviviam de maneira harmônica, né? Isso já fica bem claro nessa citação, né? Então elas vão destacar que o documento ele pouco problematiza sobre a questão do genocídio indígena, sobre a questão da situação desumana em que os negros africanos conviviam aqui, problematiza muito pouco sobre o processo de resistência desses grupos, mas destaca, né, faz questão de destacar uma história aí da miscigenação aí dos 3 povos, né? Então isso já fica bem nítido aí quando a gente observa como o documento aí nos apresenta o Estado, né? Pode passar o slide, Gerlane, por favor. Então, na introdução, o nosso termo em questão, maranhensidade, ele é apresentado 2 vezes na introdução, né? Onde, nessa primeira citação, o documento ele vai dizer o seguinte: um currículo inspirado no território possibilita a inserção da riqueza e diversidade do Maranhão nas ações pedagógicas e nas escolas e salas de aula. Nesse sentido, constitui referência elaborada pelos professores maranhenses que consideram a BNCC. Então, aqui a gente fica claro que o documento ele se alinha, né, com as proposições, com as prescrições da BNCC. Isso aqui já é fato, né? Mas um ponto que eu queria chamar a atenção é que o documento fala aqui, mais a maranhensidade necessária a um currículo significativo para a aprendizagem dos nossos estudantes. Pode passar, Jolane, alta citação. Então, na segunda citação, o documento vai dizer que, ao consolidar o currículo do território maranhense para a educação infantil e para o ensino fundamental, é preciso enxergar a diversidade sociocultural que norteia a construção histórica do Estado e do seu povo. Assim, faz-se necessário ter a maranhensidade como o eixo central da construção, né, desse currículo, né? Então, segundo as autoras aqui que eu estou discutindo aqui com vocês, o que fica claro a partir dessas 2 citações aí sobre maranhensidade? Que, primeiro, o documento ele tenta adequar, e esse adequar tem que estar entre aspas, né? Tem que estar bem entre aspas, né? Os conteúdos à realidade local do Estado, né? Com uma tentativa de forjar uma identidade cultural no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, isso aqui é bem nítido, né? Quando a gente observa essas 2 citações. Mas, para além disso, as autoras elas vão destacar que há uma retomada literal da Base Nacional Comum Curricular, onde o documento ele reproduz apenas os sentidos, né, já postos pela BNCC, onde eles vão silenciar os sentidos de se pensar essa maranhensidade, né? Então, esse silenciamento desses sentidos de maranhensidade vai ficar muito evidente quando a Jorlane ela for nos apresentar, né, as propostas de história, né? Porque se o documento ele traz esse termo de valorização das particularidades regionais do Estado, então, nas propostas de história, geografia e de outras disciplinas, deveriam ter expressões de várias localidades do Estado, mas isso não acontece, né? Então, Jorlane ela vai nos apresentar esses aspectos de uma forma bem elucidativa, né? E, além disso, eu gostaria de compactuar, né, com o texto da professora Sandra, que foi muito bem apresentado aí pelo Marcelo e pela Alice, né, de que esse termo maranhensidade, né, segundo a professora Sandra Regina, que foi minha orientadora de graduação, não apresenta um referencial sistematizado, um referencial teorizado, né, sobre esse conceito, né, não apresenta a historicidade desse conceito. Esse conceito ele é apresentado de forma muito rasa, de uma forma muito inócua, né? Não há uma discussão
mais complexa, mais abrangente sobre esse termo, né? Então, eu compactuo com essa fala da professora Sandra, porque eu também percebo que o termo ele não é discutido da forma mais crítica possível, né? Pode passar o slide, por favor, Jorlane. Por fim, eu queria, né, destacar uma outra questão que é bastante problemática, né, no documento, né, e que está apresentada nessa citação bem aqui, né? É como que o documento ele nos apresenta as particularidades regionais, né, do Maranhão. Isso aqui é maravilhoso, cara. Da miscigenação vem um sotaque, olha só, da miscigenação vem um sotaque peculiar do maranhense, com um léxico de vocabulário bem específico e com uma cultura que se traduz em gestos, danças, artes culinárias e festas. Somadas à riqueza geográfica, o Estado, olha só, o Estado tem uma vocação laboral voltada para a terra, na agricultura, na pecuária, bem como um forte potencial turístico ainda pouco explorado, né? Então, é aquilo que eu destaquei anteriormente, né? O discurso turístico, ele volta claramente aqui, né, no nosso querido documento, né? Então, segundo as autoras, né, o que é que fica claro aqui, né, nessa citação? Primeiro, né, há uma construção, né, de um sujeito maranhense, que ele é um sujeito agricultor, que é um sujeito pecuarista, né, que é um trabalhador, né? Ou seja, as autoras elas vão destacar que a partir dessa citação há a construção de uma imagem de um sujeito maranhense racializado, né? Então, para elas dissecarem essa ideia que elas estão defendendo, elas vão utilizar um conceito de um autor africanista muito, muito bem, né, conceituado, que é o Achille Mbembe, né? Que ele tem como um de seus conceitos de análise corpo de extração, né? Então, a partir desse termo corpo de extração, elas vão destacar que o documento, né, nos apresenta que esse povo maranhense, miscigenado, pardo, negro, indígena, é um povo que serve, é um povo que presta para servir as pessoas de fora, né? Que é um pessoal que vende da força, né, de seu trabalho, né? Então, as autoras elas vão entender isso, que o documento ele acaba por reproduzir uma colonialidade, né? E que, né, as pessoas maranhenses, né, os sujeitos maranhenses, né, na figura do negro, do indígena e do pardo, eles são apenas mãos de obras descartáveis, né? Ou seja, então fica muito claro essa percepção, e eu acho brilhante a análise da autora quando elas observam, né, essa citação, né? O segundo ponto que eu já até destaquei anteriormente sobre essa questão do potencial turístico, né? Onde o documento ele mostra o estado, né, como se fosse uma espécie de paraíso, né, onde apresenta um povo exótico, trabalhador, bom de serviços braçais. Então o texto do documento ele não discute questões mais profundas, como racismo, não problematiza a questão da resistência desses povos, né? Então, são questões aí que o documento ele não se preocupa em discutir, ele só quer apresentar a imagem de um estado do Maranhão como se fosse um estado miscigenado, como se fosse aí um paraíso racial, uma democracia racial, ideia essa que foi difundida na década de 30, né, a partir dos estudos aí, né, de sociólogos, inclusive do próprio Gilberto Freire, né. Então, pode passar, Jorlane, por favor. Então, o que fica perceptível, né, a partir dessas minhas pontuações, né, e da contribuição aqui das autoras que eu trouxe aqui para a gente discutir, né, que primeiro, né, as formulações postas no documento curricular, né, do território maranhense sobre a questão, né, das regionalidades do Estado e sobre o próprio termo maranhensidade, a gente tem que entender isso como construções discursivas, né, originadas aí por uma ideologia dominante que tenta exaltar a história da colonização, a história, né, da miscigenação, né? Não uma história que problematiza as questões do racismo, não uma história que problematiza a questão das resistências, não uma história que problematiza a questão do genocídio indígena, que foi muito visto no nosso Estado. O documento ele se isenta de discutir isso, né, na introdução, né, nos apresenta o Estado como se fosse ali um Estado harmônico ali em que esses grupos étnicos ali conviveram, né.
Então, o documento ele destaca que o Maranhão é um estado que, que apresenta apenas mistura entre raças, né? E que esse entendimento ele deve ser institucionalizado aí, né? Nas redes de ensino aí do estado, né? E que, né? A gente percebe que esse entendimento ele vai trazer sérias implicações no próprio ensino de história, né? Porque o que vai ser reproduzido no ensino de história é uma história da colonização, né? Uma história da miscigenação, né? Então, quando o Jorlane lá for nos apresentar sobre essas questões, a gente vai perceber o quanto que isso é latente, né? Então, obrigado, né, pela oportunidade de fazer essa fala inicial, e a Jorlane ela vai continuar aqui com o nosso debate, né, com a nossa proposta. Obrigado. Bem, bom dia. Antes de eu dar a minha apresentação, da continuidade, na verdade, né? Eu gostaria só de fazer uma pesquisa breve, que eu vou compartilhar um link com vocês, e aí eu queria que vocês preenchessem a partir da pergunta que vai estar lá na pesquisa. Só um minutinho enquanto eu paro aqui a apresentação. Vocês estão vendo aí no chat? Já receberam? Ainda. Ah, tá. Tá. Então, Já. vocês podem estar respondendo com uma palavra, tá? É uma nuvem de palavras aqui que eu vou tentar fazer. E aí, depois a gente retoma, né, essas pesquisas aí a partir da nossa interação mesmo aqui da sala, tá? Bem, vou compartilhar agora novamente o nosso slide. Estão observando aí o slide certinho? Sim, sim. Tá, beleza. Então, dando continuidade, né, a essa análise do documento curricular do território maranhense, eu vou partir dos princípios na qual, né, lá o nosso texto ele apresenta. Ele apresenta, na verdade, faz uma análise a partir da história e da geografia, mas eu me permiti também trabalhar as ciências humanas, né, porque das outras duas áreas. Nesse sentido, o que eu identifiquei logo nas ciências humanas, né? O que o documento apresenta a partir das ciências humanas? Que a área de ciências humanas deve ser ensinada de maneira contextualizada, interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, integradora, relacionando e articulando vivências e experiências das crianças e jovens às temáticas abordadas. Logo de cara, eu percebo que nesse sentido das ciências humanas, né, se envolver nessa contextualização, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né, é muito bonito, né, a forma como é apresentada, mas ao longo do texto a gente não percebe muito essa transdisciplinaridade,
né? Até mesmo porque nas ciências humanas, quando ele vai falar sobre a, a história, não está aparecendo para vocês do jeito que está aparecendo para mim, né? Agora que eu estou vendo. Sim, sim. Para mim está aparecendo grande, assim. Ah, tá aparecendo agora. Tá aparecendo agora. E aí? Agora tu tirou, Tainá, tu tirou. Você Tirou. tirou. Bom dia, Dalisson. Só uma questão. Professores, a gente já pode inserir as palavras ou vamos esperar? A gente aguarda. Eu já inseri a Mas minha. já podemos ir inserindo as palavras no... Ah, sim. Ah, tá bem. Já Tá pode. certo. Então, lá na parte de ciências humanas, né, o que a gente tem pelas ciências humanas? São as 4 áreas, né? A filosofia, a sociologia, a história, a geografia. E, basicamente, quando... Só, Oi. só põe para exibição, tá lá clicado embaixo, para ampliar mais. Pois é, eu já ampliei aqui no meu computador, mas para vocês é como não aparecesse, é isso que eu tô achando estranho. Deixa eu ver até se eu consigo passar. Tá congelada a tela para passar agora que eu... Porque eu botei para aparecer. Eu acho que é melhor sair e voltar novamente. Enquanto isso, já comecem a colocar lá no Mentimeter, né, Mari Jorge, as respostas, as palavras, né? Que são palavras que definem a maranhensidade. Adorei. Muito interessante. O que esse povo tá? Olha Pronto, só. agora melhorou, né? Tá certinho. Tá ótimo agora. Então, destaca-se, portanto, a partir das ciências humanas, né, respeitar as diferenças, considerar a história de vida de docentes e discentes, né, mas não vejo essa ênfase, e até eles não citam, inclusive, se faz essa interseção, fica de maneira sutil, mas eles dão um destaque, dentro, até mesmo quando estão nas ciências humanas, somente a geografia e a história. E aí a gente, posteriormente, né, a gente vai entender por que há essa ênfase, né, como é apresentado. Então, nessa perspectiva, né, já que o documento está associado, está alinhado com a BNCC, ele nos adverte no tocante ao trabalho com as aprendizagens a serem desenvolvidas a partir dos conhecimentos que fazem parte das ciências humanas, que o ensino de história e geografia deve favorecer a compreensão da sociedade, tendo como base as relações socioespaciais e temporais, são os principais objetos de estudo aí dessas áreas, né? A exploração das noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que os estudantes se tornem capazes de fazer uma leitura de seu mundo social. E aí me recorda a fala lá inicial do Mário, né? Quando ele fala da construção, da povoamento aqui na nossa região. E aí constrói-se ali o mito da democracia racial, né? Que até então não... a gente sabe que não foi daquela forma como nos é apresentado no próprio documento. Há um processo de resistência, há genocídios, né? E há tantas outras problemáticas. E aí, dando continuidade, cabe ainda às ciências humanas, né, cultivar a formação de estudantes intelectualmente autônomos por meio de sua exposição a diversos pontos de vista com capacidade de articular categorias de pensamento histórico e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas. Só que esse próprio tempo, né, ela meio que faz um privilégio a alguns setores, algumas camadas sociais. Não é abrangente. Bem, as ciências humanas ela é só uma página lá no documento, né? Ela não é tão extensa. E aí, posteriormente, ela vem para a história e para a geografia. A história no documento, ela apontou dessa forma. Primeiro vai fazendo um contexto lá de início do documento que apresenta aquela história, né, tradicional, como é que era estudado e tudo mais, e que de forma
da forma como é colocado lá, não deveria estar sendo daquela maneira. Enfim, basicamente o documento diz que existia uma história tradicional e ela era colocada nas escolas, mas aí vem uma mudança, né, com as escolas de análise, e aí apresenta uma outra perspectiva, né, não se atentando somente àquela história dos vencidos e da macro-história, enfim, vai dando, né, construindo uma outra historiografia. Aí, no mesmo documento, ele vai falar, né? Entretanto, a reverberação dessas ideias nas práticas escolares ainda é bastante tímida. Embora determinados manuais didáticos tentem dar conta dessa mudança paradigmática, em curso já há décadas, entre as novas tendências nos currículos acadêmicos e escolares, destaca-se também a introdução das temáticas de história da África, da cultura afro-brasileira e da história indígena previstas na lei, e até citam as leis. Quer dizer, será que se não houvesse as leis, esses estudos não teriam, né? Então fica aí um questionamento para a gente refletir, né? Que até o próprio documento ele apresenta as leis, né? Entende a importância, mas quando a gente vai olhar a organização curricular, não está muito bem definido a contemplação a essas leis, que também foi um processo de resistência. E aí, entendendo o que é apresentado de fato, né? Já que nosso objeto aqui é entender essa maranhicidade, a forma como ela nos é apresentada, já que lá no artigo que a gente vai discutir, fala que maranhensidade é o jeito de ser do povo brasileiro, do povo maranhense, perdão. Então, como é que como é que é construído esse jeito de ser, enfim. E aí ele vai falar no documento que a rejeição ao eurocentrismo é especialmente importante no estudo do Maranhão, um estado construído por um emaranhado de culturas intercruzadas. Ponto. Aí, posteriormente, vem a construção, né, logo no texto da história, do documento, ele vai falando a contextualização de como é apresentada essa história do Maranhão. E logo de início, já que a gente precisa entender essa miscigenação, ele coloca logo assim, colonizado pelos portugueses. Após a invasão francesa de 1612, a ocupação inicial do Maranhão se deu durante a União Ibérica com a monarquia hispânica, sendo seu território novamente ocupado pelos holandeses após a restauração portuguesa, por um curto espaço de tempo. Isso está lá no documento. E aí ele fala como se a história começasse daí, né? Não pontua, não considera os povos originários que lá já estavam, né? Não tem um antes, né? Ele primeiro bota que tem que haver uma rejeição ao eurocentrismo, depois coloca, reverencia esse eurocentrismo, e não desconstrói, não problematiza essas questões, né? Ou seja, o documento ele é um pouco confuso nesse sentido, ele não é harmonioso, né, na construção das suas ideias, do que é apresentado e a forma como colocam as demais situações. Depois vem, desde sua origem em todos os séculos sequentes, portanto, a história maranhense não pode ser entendida de forma isolada, mas sim em conexão com outros espaços, pois o local e o global só podem ser compreendidos em conjuntos, né? Então, é basicamente por que não fez isso, entendeu? Por que pede um diálogo e não dialoga até mesmo com a formação desse povo de fato, não dá esse destaque. Aí tem uma partezinha aqui interessante, acho que tá ocultando. Apareceu. Esse aqui, ó, eu peguei do documento, né, tá Revolta de Beckman, mas eu penso que seja Revolta de Beckman. Então eu peguei da forma como tava lá. Apesar das tentativas régias de estimular o desenvolvimento, do norte da América Portuguesa para garantir o controle do território, o Maranhão permaneceu relativamente isolado dos interesses mercantis da metrópole portuguesa, de modo que a disputa pelo controle da mão de obra indígena, olha como é colocado indígena, mão de obra indígena, né, entre jesuítas e colonos marcou seu primeiro século, seu desenvolvimento, dando origem a diversos conflitos, como a Revolução de Beckman, deixa eu vou falar Beckman mesmo, que é uma revolta elitista, né, lá daquele início, daquele momento. Ou seja, aqui os outros povos, né, que compõem a nossa nação, o nosso território, ele é colocado como um sujeito subjetivo, não tem um protagonismo.
né, basicamente dando essa ênfase ainda a essa história eurocêntrica, o tempo todo falando, né, da questão mercantilista, dos portugueses que aqui estavam, essa construção, essa fundação, enfim. Aí, por outro lado, né, pesquisas recentes, aí nesse caso aqui ele vai citar a Balaiada, mas ele entende que é pesquisas recentes, sendo que nós temos muitas outras pesquisas, tanto produções da UFMA quanto da UEMA que tratam sobre a Balaiada, mas ele coloca aqui logo de início. Por outro lado, pesquisas recentes também chamam atenção para o desenvolvimento de um campesinato livre, negro, mestiço, que abastecia e movimentava o mercado interno maranhense, e que foi capaz de solidificar a ponto de levar a cabo uma das revoltas sociais mais importantes no período regencial, a Balaiada, a qual, apesar de ter sido duramente reprimida, representou a luta de resistência de campesinato negro, mestiço, indígena e pobre contra as arbitrariedades das elites do próprio sistema escravista, né? É uns termos, assim, até pesados, a forma como eles são explorados dentro do nosso texto. Com destaque para a participação do Quilombo de Lagoa Amarela, chefiado pelo Negro Cosmo, no município de Chapadinha. Esse é o único ponto que fala aqui sobre a Balaiada e cita, inclusive, o Matias de Assunção. Fui fazer uma análise das referências da parte de história, e aí, das diversas referências que temos lá, apenas 5 autores que vão falar, que tratam, que são estudiosos, né, da história do Maranhão. É um documento que, logo de início, ele traz do território maranhense, documento curricular do território maranhense, mas que, no seu bojo, não traz poucas referências desse estudo de territórios da territorialidade maranhense. E aí me lembra muito os estudos da pedagogia decolonial, que a gente precisa ter esse encontro de saberes e a gente precisa ter acesso a essas referências, né, esses estudos da produção daqueles sujeitos para poder, né, construir, ou seja, traz o protagonismo do Maranhão, mas não é apresentado, não é muito estudado esses autores, pensadores que falam sobre a história do Maranhão. Em parte, como reação à mobilização subalterna, foi também no século XIX que se deu a construção da ideia de uma Atenas maranhense. Aí aqui é como se já tivesse, meio que eu percebi que é como se ele tivesse pegado um sistema linear, né, um tempo linear, que aí vai da colônia, império, e aqui já vai trazer um pouco da história republicana. Mas aí essa história ela já é apresentada como Atenas maranhense, né, e aí isso está lá no documento também, desse jeito que está aqui. Em parte, como reação à mobilização subalterna, foi também no século XIX que se deu a construção de uma Atenas maranhense, referência à produção cultural do primeiro grupo de intelectuais do romantismo brasileiros. Maiores representantes foram Gonçalves Dias, Aloysio de Azevedo, Raimundo Correia, Arthur Azevedo, Dorico Mendes, Sotero dos Reis, Humberto de Campos, Coelho Neto, Souza Andrade. Enfim, traz autores aqui, nos apresenta autores, né, em sua maioria homens. A gente tem outros autores maranhenses que, com certeza, também, né, construíram aí a nossa história e colaboraram na nossa intelectualidade maranhense. Mas o documento, ele não nos apresenta, né? E aí, para a gente entender essa organização curricular de história, eu trouxe apenas a do 6º ano, né? Porque como o documento ele é do ensino fundamental, ele vai trabalhar o ensino fundamental das séries iniciais e séries finais. Aí a gente vai pegar o quê? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, 6º, 7º, 8º ano. Então, são 9 anos aí. E aí eu trouxe para a gente pensar aqui o 6º ano, né? Trouxe até alguns destaques, né, que eu identifiquei, e aí de início ele vai entender como a unidade temática história, tempo, espaço e forma de registros. Nisso, ele coloca o objeto de conhecimento assim: a questão do tempo, sincronia de diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias e diferentes formas de vivenciar e marcar o tempo. Isso aqui, como eu lembro até da fala da Alice na última aula, que ela pontua que a organização curricular é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V da BNCC, né? E aí só faz umas inserções ali de história do Maranhão, enfoque do Maranhão. Ou seja, é muito idêntico à BNCC, mas só para dizer que está tratando sobre o Maranhão, aí coloca ali alguns eventos, né? E aí eu lembro muito o texto lá que a gente vai discutir daqui a pouco, que vai falar sobre patrimônios, e aí, quando a gente trabalha a questão de patrimônios, educação patrimonial, a gente percebe a intencionalidade do que é patrimônio
e do que não é patrimônio, né, de quem constrói esse patrimônio. E como isso é enfatizado na sociedade, basicamente entender como que o poder público, digamos assim, vamos pensar assim, né, que tem essa representatividade sobre o povo, como é que é colocar, o que é pontuado, o que deve ser é, herdado, guardado e o que não é. Enfim. E aí eu lembrei, pensando nessa ideia, eu lembrei muito aqui dessa estrutura, que diz assim, ó, que vai identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização de processos históricos, né, continuidades, rupturas, simultaneidades e permanências. Aí depois vem forma de registro da história e da produção do conhecimento histórico com enfoque no Maranhão. Então, ele traz, entende as formas de registro da produção do conhecimento, aí só bota ali, Maranhão, enfim, só para dizer que tem. Pareceu isso, dá a entender essa ideia. Identificar a gênese da produção de saber. Aí, isso é objeto de conhecimento, traz a habilidade. O que está na habilidade? Identificar a gênese da produção de saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades de épocas distintas. Não apresenta esses sujeitos, né? Não fica algo muito aberto, muito amplo. E aí, como avaliação, né, como atividade, eles vão pensar que a atividade fica um pouco fora até do contexto, porque ele bota assim, ó, exposição histórica. O professor poderá propor a comparação entre os calendários cristão, judaico, muçulmano, maia, inca e asteca, e ainda observar como as comunidades indígenas e camponesas organizam seu tempo. Podem ser destacadas as comunidades tupis guaranis, com as quais os portugueses estabelecem contatos, ou seja, novamente, o Guarani nessa ideia de subjetividade diante, né, a sua história. Estabelece contatos e que tinham sua concepção de tempo estruturado pela guerra com seus rivais, como aponta o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro. O objetivo será demonstrar que as diferentes sociedades contam e experimentam o tempo de forma muito distinta. É como se não tivesse uma intencionalidade, de fato. Na verdade, são jogados objetos de conhecimentos, conteúdos, enfim, mas não tem uma amarração e não tem um protagonismo do Maranhão, que é o que está lá no objeto de conhecimento, né, com enfoque no Maranhão. E aí apresenta algo muito amplo, né, não tem uma amarração na estrutura, nesse planejamento, porque esse documento é um planejamento. Aí vem para as origens da humanidade, seus deslocamentos e processos de sedentarização e as mais recentes descobertas arqueológicas que apontam para a origem da humanidade. Aí vem traços sítios arqueológicos do Maranhão. Novamente ressaltando aquela ideia de aquela cópia igual da BNCC, mas só acrescenta, né, as palavrinhas, enfim. E aí vem aqui aí traz, né, identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana, sua historicidade, analisar os significados dos mitos, conhecer as teorias sobre a origem do homem americano, descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas, originários, os povos africanos e quilombolas, discutindo a natureza e a lógica das transformações ocorridas. Aí ficou na outra parte, porque essa parte aqui eu não consegui separar. Aí ficou assim, ocorridas e realizadas por outras culturas ao longo do tempo, identificar geograficamente, historicamente as rotas de povoamento no território americano. Aí, isso aqui são as habilidades. Aí lá nas atividades sugeridas, o que eles sugerem? Levar à sala de aula artigos de revista de divulgação, exemplo de publicação, da publicação Aventuras na História, a fim de familiarizar os estudantes com outras formas de transmissão do conhecimento histórico. Em outro momento, proporcionar visitações a museus, arquivos e casas de cultura como o mesmo objetivo. Não contempla essa atividade muita habilidade que é exposta, né? Aqui ele até pensa em dar esse destaque para os povos indígenas, originários e povos africanos e quilombolas. Mas cadê a intenção aqui na atividade sugerida? Cadê os autores, né, que vão trabalhar essa questão nas atividades sugeridas? Como eu falei para vocês, lá na referência do próprio documento, ele só apresenta 5 autores que nem tratam sobre essa questão aqui. E aí vem a sessão de cinema, né, a exibição do Crudes, que é um filme que vai falar da animação que permite discutir a dificuldade da experiência humana antes da intervenção da agricultura, debater a diferença entre cinema, história, levantar a discussão de elementos filosóficos como o mito da caverna de Platão. Mais posteriormente vem o croque da comunidade, né, que é propor aos estudantes que produzam um croque ou mapa da comunidade,
destacando as mudanças que aconteceram nos últimos anos para que possam compreender melhor as modificações ocorridas nos espaços físicos. A atividade pode ser desenvolvida em conjunto com o professor de geografia. Ou seja, vem umas sugestões de atividades que não estão bem alinhadas à habilidade, né? Como se não tivesse conhecimento, ou não querem apresentar, né, essa história do Maranhão aqui de forma bem alinhada. Aí depois vem, esse aqui é interessante, ó, povos da antiguidade na África, egípcios no Oriente Médio, mesopotâmicos nas Américas. E aí vem os povos indígenas originários do atual território brasileiro. Ele poderia pontuar aqui do território maranhense, mas ele foi bem mais abrangente, e seus hábitos culturais e sociais. Aí vem identificar aspectos sociopolíticos e econômicos culturais nas formas de registro das sociedades antigas da África, no Oriente Médio, nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Ele vai identificar os espaços territoriais ocupados e aportes culturais e científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. Aí lá na atividade sugerida vem, por meio do trabalho em equipe, os adolescentes podem averiguar o desenvolvimento político e social de diferentes povos e culturas de distintos espaços. Aí vem, como por exemplo, insights que possibilitem a percepção das pirâmides. Eu penso que sejam as pirâmides tanto aqui das Américas quanto do Egito, né? Que ele até bota aqui, antiguidade na África, egípcios. É só essa a antiguidade da África que existe no entender desse documento, né? Não tem outra África antiga, só tem isso. E aí salienta, né, a arquitetura grandiosa e sua função de proteger e preservar os corpos dos faraós. Então, aqui a gente conclui que, de fato, está se referindo aí às pirâmides do Egito. A atividade de pesquisa, né, uma outra atividade que propõe é propor uma simulação da pesquisa arqueológica no pátio do colégio ou outra área disponível, enterrar diversos objetos em várias camadas que devem ser escavados pelos estudantes como se fossem vestígios de uma civilização sobre a qual pouco... Onde eu gostava? Sobre a qual... Tá. Sobre a qual pouco se sabe em seguida... Pouco se sabe. Em seguida, o professor deve pedir que os alunos reflitam sobre os objetos encontrados, poderiam nos informar a respeito da sociedade a que supostamente pertenceriam. Em seguida, pode-se expor as imagens das escavações arqueológicas reais para demonstrar a importância da cultura material para o estudo da história antiga, né? E aí, aqui essa atividade, ela também não ficou muito bem apresentada, porque aí bota objetos, diversos objetos. Quais objetos? De quem são esses objetos? Né? E aqui a gente vê como uma atividade que vai falar sobre os povos indígenas, diversas regiões, mas não tem essa citação. Isso precisa estar muito bem claro, né? Quando a gente faz o planejamento, que se exige do professor que tenha objetividade e clareza. Então, o documento nos apresenta algo muito solto, né? Quando propõe as atividades. Só antes, porque também teve uma parte da geografia que eu não trouxe aqui no slide, eu vou apresentar pelo próprio documento, né? Porque na geografia, a situação, ela é um pouco mais complexa ainda, bem mais problemática, bem mais polêmica. Porque na geografia, já que o nosso artigo ele apresenta tanto a história quanto a geografia, então eu me permiti trazer, né, essas duas análises. Aqui na geografia, deixa eu ver onde é que começa aqui a geografia. Tá dando para ver, gente, o documento? Tá sim, tá sim. Sim, sim. Bem, na geografia, né, ele vai falar da importância dos estudos geográficos, pontua o pensamento geográfico que deve ser estimulado nos estudantes, e aí me lembra até uma fala ontem do professor Inácio lá no nosso encontro, né, que também no documento lá na parte de história, ele vai falar sobre desenvolver consciência histórica. Eu lembro muito da fala do professor Inácio ontem, quando ele diz assim, ó, que a consciência histórica todo sujeito tem, então não precisa a gente estar desenvolvendo, a história não vem somente com esse papel de desenvolver consciência histórica, todo sujeito tem, a gente precisa entender aonde é que está localizada essa consciência histórica dos sujeitos.
né? Então, é esse o nosso papel enquanto professores na sala de aula. A gente vai partir ali do princípio da realidade daquele aluno, né? E aí problematizar, envolver, entender, compreender, fazer com que ele também se situe no espaço e tempo. Mas não dar uma consciência histórica como se ele não tivesse, porque todos nós somos sujeitos históricos, todos nós temos consciência histórica, sim. E aí, na geografia, né, como geografia não é muito a nossa área, mas eu penso que quando ele fala de pensamento geográfico, raciocínio geográfico, eu penso que também é algo já inerente ao sujeito, mas que ele só precisa ser estimulado ou apresentado de uma outra maneira, mas não necessariamente dar isso ao sujeito. E aí, quando a gente trabalha a geografia, né, clássicos, o que nos é apresentado na geografia são os seus conceitos geográficos, né? E aí aqui ele traz esses conceitos geográficos. O primeiro conceito, o espaço geográfico, né? Que é esse conjunto indissociável de sistema de objetos. Depois vem a paisagem, né? Que aí vai apresentar, né, essas transformações, interações entre homem e natureza. E aí, posteriormente, o território, que aí já é algo que, inclusive, está no título do nosso documento, porque é um documento curricular do território maranhense. Território, na geografia, ele é entendido como uma relação de poder, né? Então, quando a gente trabalha território na geografia, é entender também não somente o espaço delimitado, mas entender a sua geopolítica. Aí, mais na frente, vem a ideia de lugar, né, que também é um outro conceito geográfico muito interessante, porque ele vai justamente construir essa identidade, dar essa ideia de pertencimento ao sujeito, né, a ideia da minha relação e o meu sentimento de pertencimento ao lugar em que eu estou inserido, ao meu bairro, a minha cidade, ao meu estado, enfim, vai construindo essa relação, né? Onde eu me vejo nesse espaço, que é o meu lugar. E a região, né? Que está muito próximo também à ideia de território, mas é como se fosse um microterritório, né? Algo pensado de forma mais particular. Também vai envolver os elementos políticos, econômicos, culturais, naturais, né? Então, são aí os conceitos que são apresentados da geografia. Espera aí que meu... Certo. Aí, mais posteriormente, né, o componente curricular de geografia no ensino fundamental, ele vai falar tanto do ensino fundamental quanto dos anos iniciais, ele vai falar daquela questão que eu acabei de apresentar para vocês. A construção do pensamento geográfico e do raciocínio geográfico. Não é difícil de encontrar aqui, até tinha visto agora há pouco. A geografia nos anos iniciais, né? No fundamental, eu vou pular um pouco essa parte, porque ele vai ser contemplado tanto na geografia dos anos iniciais quanto na geografia dos anos finais. Na geografia dos anos iniciais, ele vai falar de uma geografia na qual os elementos o entendimento, principalmente dessa leitura de mundo, né? E essa leitura de mundo parece ser muito ampla nesse sentido. Vou trazer aqui que eu identifiquei. Que ele coloca até aqui, ó. Nesse sentido, alfabetizar para as ciências humanas significa conhecimento da realidade local e global, construção de identidade, da noção de pertencimento ao fazer leitura de mundo, das paisagens antigas e novas, dos instrumentos de comunicação, das novas relações de linguagem escrita, digital, informacional, ocorridas nos mais variados contextos sociais, mudando formas e conteúdos. Ele apresenta que a gente tem que ter essa leitura, mas não agrega muito sobre o local de partida. E a gente sabe que o nosso local de partida tem que ser a nossa realidade que a gente convive, né? Mas isso não está explícito aqui nesse texto. É como se fosse algo ainda muito solto. Mais posteriormente, né, que aí eu vou logo para o fundamental, para não me estender muito, para a gente fechar esse bloco aqui. A da geografia é um pouquinho mais comprido, viu? No fundamental, ele vem com uma ideia de ratificar aqueles ensinamentos lá dos anos iniciais, né? Mas é interessante porque ele fala aqui
no fundamental dos anos finais, que essas ideias, esses elementos da geografia, eles vão se constituir principalmente no entendimento a partir, nesse contexto, a realidade local deve ser aprofundada de modo, né, a estimular a leitura crítico-reflexiva das questões socioespaciais do entorno dos educandos, que pode acontecer a partir de múltiplas linguagens, tais como mapas, gráficos, cartogramas, infográficos, entre outros, para ampliar a leitura cartográfica e geográfica desde os anos iniciais. Ou seja, ele traz para a gente estimular uma leitura crítico-reflexiva, mas a partir somente dessas ideias da cartografia, dos gráficos, dos mapas. E pelo meu entendimento da geografia, né, o que eu entendo da geografia, é como se eu tivesse dois campos, né, de conhecimento, a geografia física e a geografia humana. E aí, essa ideia de usar esses elementos, ele é muito contemplado na geografia física, e a geografia humana, ele traz justamente essa leitura crítica reflexiva, mas não pensando esses elementos necessariamente, né, do mapa, do gráfico, do cartograma, do infográfico. Ele pensa uma geografia humana, ele pode ser trabalhado, inclusive, essas produções, elas são desenvolvidas aqui no curso da geografia da UEMA, a partir do geossimbolismo, entender o sujeito e os significados no espaço. Ele é identificado também como territórios, né, como a gente já falou, territórios de poder, mas territórios nas quais são diversos, múltiplos, plurais aqui no estado do Maranhão e que podem ser referenciados, né? Quando a gente fala de territórios, por exemplo, aqui no Maranhão é muito presente isso. A gente tem territórios que têm uma concentração enorme de quilombos, territórios que têm uma concentração muito extensa e há conflitos, há suas problemáticas de comunidades indígenas, né, de povos originários. Então, isso poderia ser enfatizado aqui também, mas acaba que fica muito ingênuo, dá a entender isso de forma muito rasa, né, como o Mário colocou na fala dele, e não é apresentado, né, esse território, não é feita essa interseção com o território maranhense, né? Então, a questão da maranhensidade, apesar de que ela surgiu lá no governo de Jackson Lago, ela tem um silenciamento durante o governo Sarney e ela é retomada no governo Flávio Dino de forma institucionalizada, que é aqui no documento, mas não fica muito evidente essa maranhensidade da forma como é trazida lá pelo governo de Jackson Lago aqui no documento, né? Então, fica aí a reflexão para a gente. Posteriormente, ele vai dizer que, como exemplo, o texto Maranhão sobre perspectiva geográfica e o mapa com a visualização, vou botar até aqui o mapa, tá? Com a visualização da Organização Espacial Maranhense, a seguir oferece 2 tipos de leitura para a construção desse conhecimento local. O texto é um pouco extenso, mas eu vou dar umas breves explanações sobre ele. O autor desse texto é o Luiz Jorge Dias, né, professor até lá da UEMA, e ele é um professor que a linha de pesquisa dele é da linha de pesquisa de Geografia Física. Ele é geógrafo e mestre em sustentabilidade de ecossistema. Ele vai trabalhar principalmente os ZEE, que são as zonas econômicas, zona ecológica econômica. Esse é o ZEE. Esse é o principal objeto de estudo do Luiz Dias. E ele, né, ele vai pensar as formas de pensar a economia maranhense, as potencialidades, e o texto ele vai apresentar isso muito nitidamente, logo aqui no início. A configuração dos espaços geoambientais, compreendida como conjunto de elementos físicos e ecológicos de certa região, é considerada fator motivador para a instalação de núcleos de povoamento humano e, sobretudo, de utilização dos recursos disponíveis para o desenvolvimento de subsistência, aí vou botar aqui, os recursos disponíveis no nosso território, ou seja, ainda fazer aquela ideia de exploramento do nosso território, para fins de subsistência e de mercado, caso o território maranhense, nordeste do Brasil, não é adverso a esta afirmativa. E é interessante porque ele bota aqui, que para estudar, para ter essa leitura crítica reflexiva, estudar a partir de mapas, cartogramas, né, ele utiliza, o próprio documento traz que a gente precisa ler esse texto para ter essa visualização da organização espacial maranhense, e como se isso fosse toda a construção desse conhecimento local, né? E aí, logo na introdução do texto, a gente nota, então quer dizer que a gente só é um território de recursos disponíveis para o desenvolvimento de atividades e subsistência de mercado, e a história do nosso povo, e o nosso sentimento de pertencimento, e a nossa cultura, e o nosso... Enfim, e tantas outras questões sociais que também podem estar enfatizadas.
O texto ele é um pouquinho longo, tá? Mas ele está lá disponível no documento. E aí eu vou. E ele vai trazendo o tempo todo, né? Ele vai falar de cada potencialidade das regiões, das macros e micro-regiões do território maranhense e das potencialidades econômicas, como eu falei para vocês. Esse o professor e pesquisador Luiz Dias, a área, o objeto de pesquisa dele é justamente esses temas, né? Então, ele vai pensar nessa perspectiva. E não é apresentado um outro autor que vai falar, por exemplo, a contemplar a geografia humana, né? Só é contemplada aqui, a meu entender, a geografia física. E aí, ó, no próprio documento, ele apresenta um mapa do território maranhense, né? E aí ele vai apresentar, e aí esse mapa ele contempla o texto, porque ele vai falar justamente das potencialidades econômicas do território maranhense. Não vai falar aonde é que está, por exemplo, concentrado maior população indígena, quilombola, enfim, onde é que está concentrada a maior renda do território maranhense, onde é que estão os municípios mais pobres. Ele só vai falar de uma questão onde é que está, e aí a gente vê isso muito nitidamente aqui na legenda, onde é que estão as atividades econômicas múltiplas e dinâmicas, né? Os conflitos ecoturísticos de exploração de petróleo e gás, especulações para aquicultura e pesca de mercado, especulação para aquicultura, aí vai se estendendo muito, ele enfatiza muito esse potencial econômico somente, né? Expansão agropecuária, frentes pioneiras contemporâneas, ecoturísticas de expansão agroindustrial e o planejamento ativo. E aí onde é que está o sujeito múltiplo, plural do território maranhense? Então, isso não nos é apresentado no próprio documento, né? E aí, avançando, e aí ele traz as competências específicas da geografia, né? Que aí vai falar sobre a pluralidade, mas não nos traz essas referências, como, por exemplo, utilizar o conhecimento geográfico para entender a interação sociedade e natureza, e exercitar o interesse do espírito de investigação e de resolução de problemas. Ou seja, eu vou falar daquelas competências que é muito próximo da história também, tá? Não vou me estender, acho que eu já estou até passando tempo na história. E aí, para finalizar, né, ele traz aqui um bloco aqui de uma leitura espacial de temática maranhense usando o raciocínio geográfico, que é interessante isso aqui. Por quê? Porque nesse espaço aqui... antes de eu ir para essa questão, só queria enfatizar uma outra questão também aqui no próprio texto, quase que é passando batido. Volta lá um pouquinho. Fica tranquila, Jorlane, porque nós temos o tempo do café, mas o mais importante tá maravilhoso. Nossa, minha cabeça está aqui a 1000 por hora. Tá. Ó, quando ele vai falar da capital maranhense, São Luís, ele vai falar disso aqui, ó. Juntamente com suas cidades vizinhas, configura a região metropolitana da Grande São Luís e vai falar configurando-se uma região fronteira de atividades econômicas múltiplas e dinâmicas dotada de zonas urbanas agigantadas. Nós temos presente em São Luís até um quilombo urbano, mas aqui ele só é mesmo uma atividade econômica no documento, né? E aí vai falar também da região sul, por exemplo, vai falar da nossa dinâmica econômica, juntamente com a região do Tocantins e a região do Carajás, né, lá para a região do Pará. E aí falando ainda do São Luís como uma atividade portuária que pode agregar nessas outras atividades que são realizadas pelos interiores e fronteiras do Maranhão, né, como a atividade da sojicultura, da caprinocultura, enfim, todas essas atividades econômicas, né, ele coloca aqui no texto. Era só esse ponto que eu também queria trazer para pontuar aqui como é que está São Luís apresentado nesse contexto do texto. Beleza. Aí, lá nesse quadro, ele vai falar o seguinte, né, que
traz uma unidade, é uma leitura espacial da temática maranhense usando o raciocínio geográfico, que é aquela ideia que eu falei, né? Que é como se fosse no conhecimento da geografia, precisamos desenvolver o pensamento geográfico, o raciocínio geográfico, que o texto ele apresenta para a gente o tempo todo. E aí, quando ele vai fazer uma leitura da temática maranhense, ele coloca assim, unidades temáticas, o sujeito e seu lugar no mundo. Aí traz as noções de pertencimento e identidade. Aí já dialoga com aquele conceito geográfico de lugar. Aí vem falar, identificar quem são e como vivem as pessoas na fronteira de exploração da caça e da pesca e insumos madeireiros. Aí essa é a noção de pertencimento do sujeito na fronteira minerador, na fronteira desmatamento, na fronteira agrícola, pecuarista, no contexto do agronegócio, na fronteira urbana e industrial. Ou seja, esse objetivo para os anos iniciais do ensino fundamental, ele não dialoga com essa noção de pertencimento e identidade, que é o foco conforme a BNCC. Então fica controverso. E aí vai trazer os objetivos para os anos finais do ensino fundamental, que é o quê? Estabelecer diferenciações entre fronteiras maranhenses, destacando problemas ambientais e sociais, temos muitas, inclusive, decorrentes da expansão capitalista e o papel do cidadão democrático e solidário na produção e na organização do Maranhão. Então, fica solto novamente. E aí se confunde muito, se parece muito também como está a organização curricular lá da história. Então, são duas áreas que são apontadas como que podem trazer essa reverenciação, essa referenciação desse sentimento de maranhensidade, mas não é apresentado de forma muito clara no documento, na hora de se trabalhar. Vai falar das articulações multiescalares, desde as interações familiares, espacialidades mais complexas, visando a compreensão das relações existentes. Ok. Aí, como objeto, né, objetivos para os ensinos dos anos iniciais, vai dizer assim, reconhecer diversas paisagens nas fronteiras maranhenses e onde estão distribuídas as regiões prósperas e as regiões precárias. Ser essas regiões prósperas e precárias, em que sentido? Então, fica aí mais um problema que a gente identificou. Diferenciar as fronteiras maranhenses produtivas e as que apresentam fragilidades econômicas e com uso gráfico e um mapa dos aspectos físicos, ambientais, diversidades históricas, e a partir de uns mapas, né, gráficos e mapas de aspectos físicos, ambientais, diversidade históricos, sociais. Ele até traz um mapa no próprio documento, mas ele não fala desse aspecto diverso histórico-social, só apresenta mesmo os aspectos físicos, ambientais, potencialidades econômicas. Ou seja, o documento ele é controverso. Eu não estou nem falando aqui do slide que eu separei e apresentei para vocês. Aqui eu estou trazendo o próprio documento para a gente ler e compreender, né? A gente tirar as próprias conclusões do que está lá no documento. É só eu que estou pensando assim, né? E aí, gente, eu não vou me estender muito nessa parte, porque eu trouxe aqui dois apontamentos, mas quem tiver interesse em ler, vou ler só mais esse aqui, porque esse aqui também é interessante. As mudanças que ocorrem no mundo do trabalho em variados tempos, escalas e processos históricos, sociais, étnicos, raciais. Beleza. Aí aqui a gente vem conhecer as histórias das principais atividades econômicas de cada região estudada por meio de uma linha do tempo, bem como conhecer o trabalhador em seus diversos campos de atuação. Ele traz aqui no foco, né, as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho, em processos variados de tempo, processos históricos, sociais e étnico-raciais. Então, quando ele vai falar dos sujeitos, não quer dizer que lá no objetivo ele ainda fala que o sujeito é um trabalhador somente, só resume esse sujeito a essa ótica, e conhecer as histórias das principais atividades econômicas de cada região estudada, ou seja, novamente ainda trazendo aquela potencialidade econômica das atividades econômicas da região. E aí vai trazer os objetivos dos anos finais do fundamental sobre esse foco aqui, que é relacionar a geração de empregos, serviços e isenção das novas tecnologias nas atuais fronteiras geoeconômicas do estado do Maranhão, apontando os problemas socioambientais decorrentes. Ainda continua confuso, entende? Não tem uma amarração das ideias. E aí o sujeito é sempre resumido ao sujeito trabalhador, esse sujeito que tem que explorar a economia, tem que fazer a economia girar, enfim. Eu acho que eu vou concluir essa parte aqui mesmo, professora. Peraí que eu me empolguei.
Esse domínio da leitura e elaboração dos mapas, né, gráficos com ampliação da gradativa de concepções de mapas e as demais representações gráficas e cartográficas, que é aquela leitura, né, de gráficos, de mapas, que geógrafos tanto utilizam, mas eles utilizam para diversas análises, né, não é só uma análise vertical, até porque o mapa a gente observa ele de forma vertical e horizontal. E aí ele vai falar que nos anos iniciais é para dominar a leitura cartográfica dos mapas das fronteiras econômicas do Maranhão, usando os pontos de referência para localização e orientação, fazendo uso de geotecnologias. Então, lá no foco da BNCC ele traz isso, que a gente precisa trabalhar com esses elementos, mas aí no objetivo dos anos iniciais, ele se resume de novo a entender esses processos econômicos, a utilização das geotecnologias. Aí, lá no fundamental, nos anos finais, ele vai falar que a gente precisa também usar espacialmente as 9 fronteiras geoeconômicas do Maranhão, por meio de mapas temáticos, painel de fotos históricas e imagens de satélite, que comparam o processo evolutivo da ocupação espacial, sem perder de vista as especificidades históricas. E aí, aqui, ele tenta abranger uma questão, mas lá no início ele não dialoga também. Articulações entre os processos da geografia físicas e humanas. Aqui por fim, finalizando esse quadro, né? Que vai representar as paisagens locais e compará-las com a realidade de outros espaços, de modo a compreender a essência dos processos subjacentes à aparência, né? Então, aqui já vai trabalhar aquele conceito de paisagem e discutir as condições geofísicas, políticas, econômicas e culturais que explicam a localização e a estruturação das fronteiras geoeconômicas do Maranhão, apontadas também as questões socioespaciais que as caracterizam. Então, a gente nota que a geografia ela parece que está voltada somente para uma ótica, para um olhar. A geografia ela é tão diversa, ela é tão plural quanto a história, né? Mas no documento ele não traz essa pluralidade, apesar de que ele diz que precisamos trabalhar essa diversidade, essa pluralidade do território maranhense, mas pouco nos é apresentado, né? Então, eu penso assim, aquele professor que não sabe onde encontrar essas referências, e aí vai se basear por esse documento, aonde que ele também identifica isso aqui, né? Já que esse documento ele deveria ser um documento também para direcionar o nosso fazer docente. Então, nesse sentido, essas são as minhas análises desse documento, tá? Eu vou finalizar por aqui, tá? Por aqui, interromper. Vou finalizar por aqui, nessa primeira parte da análise do documento território maranhense, espero ter agregado aí para as nossas reflexões posteriormente. Daqui a pouco a gente daqui a pouco a gente vai pensar aquele quadro de nuvens que eu pedi para que vocês participassem. Obrigada pela participação de todos, vocês, de todas, tá certo? Nossa Senhora, que é isso? Vocês realmente são muito bons, muito bons. Olha, parabéns, Jorlane, parabéns, Mário. Eu tenho certeza que todas aqui estão assim, né, com muitas anotações, muitas coisas a serem faladas. Lutamos contra o tempo, né? Então vamos tentar aqui. Pronto. Primeiro, claro, colocar. Eu não aguentei, fui colocando aqui no chat, né? Porque realmente vocês trazem essa absoluta necessidade de olharmos mais a fundo e como, com o estudo, há um descortinar dessas verdadeiras faces e facetas deformadas que estruturam os documentos, né? Claro, tanto a BNCC quanto esse que está sendo aqui examinado de forma mais particular. Bom, maravilhosa aula, tenho certeza que essa é a opinião de todos e todas que estão aqui. Vamos fazer assim, tomar um cafezinho agora, né? São 9h27, podemos voltar daqui 10 minutos, e assim, é isso mesmo, está previsto lá meia hora,
Mas é isso, sabe, Jolane, Mário e a turma toda, tenho certeza que vai concordar comigo. Aqui nós estamos também para trocar, então, se algum dia nem der tempo de tomar o café, a gente levanta, vai tomar o cafezinho e volta muito rapidamente, porque o que interessa é isso aqui, né? Muito bom, adorei, e nesses 10 minutinhos e a gente volta, porque foi muito trabalho. E é isso, uma coisa é estudar, né? Outra coisa é ler. Tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou deixar para o final, porque senão, né, eu vou atropelar as coisas. 10 minutinhos, queridos, e voltamos, certo? 20 para as 10. Combinado? Gleiciane, vai sim, vai sim. Temos muito a falar. Nossa. Então, queridos, até já.